Fala galera, eu sou a Agatha, integrante do Pet História, e hoje eu vim conversar com vocês a respeito da minha última apresentação na Jornada Pet do ano passado, onde eu falo um pouco sobre o banco de dados do Pet e também da minha pesquisa. Então, a respeito dos bancos de dados, nós vamos conversar sobre como a partir das fontes do PET, que são os registros paroquiais de batismo e óbito de Nossa Senhora da Conceição do Bananal, nós conseguimos formular um banco de dados através de categorias de análise, onde essas categorias servem para justamente sistematizar as informações do banco. Então, a partir desses grandes bancos com informações sistematizadas e categorias de análise, muitas pesquisas surgem dos petianos e petianas ao longo desses anos. Então, eu vou falar um pouco para vocês como é a minha pesquisa a partir também desse banco. Então, a partir desse banco, parto do ego Julián Rangel de Azeredo Coutinho, que cruzando as minhas fontes com o Almanac Lammert, eu percebi que ele era um homem que tinha múltiplas ocupações e que essas ocupações normalmente eram ocupações como cargos militares, cargos políticos. Então, assim, partindo disso, eu comecei a observar as relações de compadrio, tanto do Julião, tanto com as pessoas que escolhiam ele para ser padrinho dos filhos delas, quanto as pessoas que ele escolhia para ser padrinho dos filhos dele. Então eu pude perceber que as pessoas que ele também escolhia para ser padrinho dos filhos dele eram pessoas que tinham as mesmas ocupações que ele, na mesma região. Então, assim, partindo disso, eu comecei a analisar o comportamento dessa elite em relação às relações de compadrio e como eles se utilizavam da ferramenta do compadrio para fazer uma manutenção dessa elite. Então, a minha pesquisa parte desse ponto. É uma pesquisa que ainda está em andamento, mas é sobre isso que eu falo com vocês nesse vídeo. Olá, galera, boa tarde. Eu sou a Agatha. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o acervo do PET. Então, o acervo do PET, ele é composto por diversas fontes, registros paroquiais. Esses registros, eles não são apenas batismo e óbito, eles, apesar de termos muitos tipos diferentes, por conta do nosso enfoque mais preciso, nós optamos por trabalhar com batismo e óbito apenas, e por isso são esses que a gente utiliza mais. E tem maior quantidade também. Nós podemos ver aqui que os registros, nós temos 26 livros de batismo e 11 registros de óbito, e por isso o nosso foco, pensando que a partir desses livros nós obtemos mais de 25 mil assentos. E aí, nesse sentido, nós damos ainda mais enfoque, como a Tayana falou, nas regiões de São Francisco Xavier de Itaguaí e Nossa Senhora da Conceição do Bananal. A partir desses registros, nós pensamos uma sistematização de informações. Pensamos sobre as fontes seriadas e também categorias de análise, que são a forma de organização das informações que nós obtemos nos bancos, como a Tayana falou. A partir desses registros, dessas categorias de análise, nós conseguimos pensar diversos temas e diversos assuntos que na verdade, assim, pensando todas as informações que nós podemos obter nesses bancos, não tem um limite de assuntos que nós podemos pensar a partir dessas informações. E aí nós podemos fazer também análises qualitativas, demografia histórica, e aí pensar questões de compadrio, relações de poder, questões de gênero e diversas outras pesquisas que os petianos fazem através desses bancos e ao longo do tempo. Aqui, pensando nas categorias de análise, eu coloquei algumas aqui para vocês observarem como a quantidade de informações faz com que sejam muito ricos esses registros paroquiais. Porque, como a Tayana falou, desde a alforria na pia, a condição social, a condição eclesiástica, tudo isso faz com que os caminhos sejam diversos na hora da pesquisa. E aí também a Tayana comentou sobre a questão dos livros dos escravizados. Nos registros dos livros, nós podemos ver que essas categorias de análise, as colunas de categorias de análise, como eu vou mostrar daqui a pouco, são muito mais preenchidas do que
nos bancos dos escravizados, justamente por conta da condição social. E aí é importante que a gente pense nesse sentido, porque a categoria de análise, quando não é preenchida, também é uma informação. Então, pensar o porquê que algumas dessas categorias são ou não preenchidas também nos leva a outros caminhos da pesquisa, né? Aqui eu também coloquei um registro de batismo para vocês darem uma olhada, e aí vocês percebam que assim, esse processo da leitura é uma questão cansativa que depende de paciência e dedicação, mas que também não é impossível. Com o tempo e a prática, esses registros eles conseguem ser lidos com mais facilidade para assim preencher todo o banco, né? E aí coloquei uma de óbito também. Vocês podem perceber que no registro de óbito normalmente contém menos informações, mesmo para as pessoas que eram livres. E aqui eu mostro para vocês melhor como funciona essa questão das categorias de análise, no sentido de que vocês podem observar que essas categorias elas estão divididas por cores e colunas, e aí, na hora que nós paramos para fazer análise desse banco, é melhor de ser observado, por assim dizer, porque através dele todas as informações ficam expostas e aí a pesquisa e a análise flui de uma maneira melhor. Aquele era o de batismo, esse é o de óbito. O de óbito, vocês podem ver, como eu disse antes, ele tem menos informações. E aí agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa. Eu trabalho com as relações de poder e compadrio, Nossa Senhora da Conceição do Bananal, mais especificamente com o ego de Julião Rangel, de Azeredo Coutinho. Eu parti dos registros de batismo, a partir das informações sobre ele, da quantidade de batizandos escravizados ou livres, e dos filhos dele também. Eu consegui observar que a presença dele era muito forte dentro da localidade. E aí, por conta disso, eu consegui fazer o cruzamento com o Almanac Lammert, e aí perceber também as questões das ocupações do Julião, que eram ocupações de prestígio, militares e políticas. Então, assim, a partir disso também, do cruzamento do almanaque do banco, também consegui observar as redes de sociabilidade do Julião, observar as relações de compadrio e também perceber em que os compadres do Julião ocupavam, tinham posições e de prestígio também. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar justamente como funcionavam essas relações, como o apadrinhamento também poderia significar algum tipo de estabilidade ou de mobilidade dentro do próprio ciclo, que de certa forma é uma elite. Então, pensando sobre isso, é muito interessante justamente perceber que as questões e o cruzamento de fontes também são muito importantes na hora da utilização do banco de dados, porque permite alcançar ainda mais temas, perguntas e questões sobre algo que é pouco estudado, como disse a Tainá. Então, foi um pouco resumido, assim, porque a ideia é justamente pensar as possibilidades das fontes, mas é isso, a Joyce agora vai conversar com vocês sobre as atas da Câmara. Então Aqui no canal nós temos outros vídeos das nossas jornadas e também de outros petianos e petianas que, assim como eu, partiram do nosso banco de dados para formular outras pesquisas. Então, se vocês quiserem ver como as outras pesquisas funcionam, outros pontos de partida, vocês podem ver também nos nossos outros vídeos do canal.